Bom dia! Hoje são 2 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Trago novamente aqui mais uma questão de língua portuguesa que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Cargo oficial de Defensoria Pública. Esse concurso foi realizado em 2013 pela FCC, Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim, a pintura impressionista revela uma nova beleza. A pintura impressionista revela uma nova beleza. E aí vem a questão. Transpondo-se o segmento grifado para a voz passiva, a forma verbal resultante será : E aí, as alternativas. O que a questão quer? É importante que o candidato saiba o que a questão quer. A questão aqui quer o seguinte: veja a oração acima. A pintura impressionista revela uma nova beleza. Está na voz ativa. A questão quer que você encontre a alternativa em que a forma verbal, já aí na voz passiva, transformando a oração de voz ativa em voz passiva, a questão quer que você encontre aí a alternativa que traga a forma verbal correta. Como ficará essa forma verbal na voz passiva, passando a oração da voz ativa para a voz passiva. Então você vai encontrar aí a alternativa única que traz essa forma verbal correta, essa locução verbal correta, certinho? É isso que a questão quer. Como é que ficaria isso na voz passiva? Entendeu? Então aí, 1 minuto para você resolver essa questão. Depois voltarei. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Eis o texto. A pintura impressionista revela uma nova beleza. Isso aí está na voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. A questão quer que você descubra, transformando essa voz ativa em voz passiva, que você descubra a locução verbal correta, a forma verbal correta, já na voz passiva. Antes de resolver essa questão aqui, vou explicar a você. Veja o quadro aí que fiz, trazendo a mesma oração do texto. Veja aí. A pintura impressionista revela uma nova beleza. Então isso aqui está na voz ativa. O sujeito pratica a ação verbal, certo? E na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Então, a pintura impressionista revela uma nova beleza. O que revela uma nova beleza?
a pintura impressionista. Então veja aí, a pintura impressionista é o sujeito da oração aí na voz ativa. Sujeito. Esse verbo aí, verbo revelar, é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento com preposição. Um complemento, ou melhor dizendo, desculpe-me, ele pede um complemento sem preposição. Sem preposição. VTD, verbo transitivo direto. Então veja, a pintura impressionista revela. Revela o quê? Olha a pergunta aí, sem preposição. Revela o quê? Uma nova beleza. Então, uma nova beleza, coloquei aí, você vê, é o objeto direto. Isso aí, gente, é a voz ativa. Agora eu posso transformar isso aí numa voz passiva, em que na voz passiva o sujeito da oração, ele sofre a ação verbal. Na ativa, como você vê, ele aí, o sujeito, ele pratica a ação verbal. Na passiva, ele sofre a ação verbal. Então, como é que a gente faz para transformar uma voz ativa, que acima está aí, a pintura impressionista revela uma nova beleza? Então, como é que a gente faz para transformar isso aí numa voz passiva? É simples. É simples. Veja aí, voz passiva, eu coloquei aí para ficar mais fácil. Você vai pegar o objeto direto da voz ativa, lá acima, o objeto direto, e vai ser o sujeito aqui na voz passiva. Veja como é fácil. Então, quem é o objeto aí direto na voz ativa? Está aí, ó, uma nova beleza. Então, eu vou pegar o objeto direto e trazer para cá, para a voz passiva. Aí eu coloco aqui, uma nova beleza. Aqui já é o sujeito na voz passiva. Muito bem. E em seguida eu faço o quê? Eu pego esse verbo aqui, revela, ele vai para o particípio. Ele vai para o particípio. Masculino ou feminino, dependendo do sujeito aqui na voz passiva. Então veja, o sujeito na voz passiva, que é objeto direto na ativa, está aqui como sujeito, abaixo. Uma nova beleza. Então, uma nova beleza, já que é feminina, a palavra feminina, então o particípio vai ser revelada. Se fosse um novo homem aqui, masculino, seria revelado. Entendeu? Então o particípio varia de acordo com o substantivo a que se refere. Muito bem. E aí, o que é que eu faço mais para transformar em voz passiva? Eu uso os verbos auxiliares ser ou estar. Veja bem, na voz passiva, há o verbo auxiliar ser ou estar, e mais o particípio. Então, muito bem, eu vou colocar aqui o verbo ser, aqui está, ó, é revelada. Uma nova beleza é revelada. O é aqui, verbo ser, não é isso? Eu sou, tu és, ele é, ela é. Então, o verbo ser mais o particípio. E aí você tem a voz passiva, em que o sujeito sofre a ação. Certo? Muito bem. Agora o problema aqui é o tempo. Em que tempo eu vou colocar isso aqui? Uma nova beleza é revelada, uma nova beleza será revelada, uma nova beleza seria revelada. Qual o tempo aqui desse auxiliar é? Qual o tempo dele? Em que eu me baseio, hein, para colocar aqui o tempo? É simples. É só você olhar o tempo em que está o verbo revelar lá na oração acima. Veja, a pintura impressionista revela, olha aqui, revela. Em que tempo está isso aqui? Em que modo? Está no presente do indicativo. Eu revelo, tu revelas, ele revela, ela revela, não é isso? No presente do indicativo. Ora, se esse verbo está no presente do indicativo, então o verbo ser, o verbo estar, ao lado do particípio, ele obrigatoriamente
estará no mesmo tempo do verbo revela na voz ativa, entendeu? Então, revela é presente do indicativo. Ele revela, eu revelo, tu revelas, ele revela. Presente do indicativo. Então, é por isso que aqui fica é. Eu sou, tu és, ele é. É. Verbo ser. No presente do indicativo também aqui na voz passiva. Porque revela está no presente do indicativo. Então aqui também o auxiliar fica no presente do indicativo. Muita gente erra em relação ao tempo. Entendeu? Se fosse assim, ó, a pintura impressionista revelará uma nova beleza. Revelará está no tempo qual? Futuro do presente do indicativo, não é? Eu revelarei, tu revelarás, ele revelará. Então, se aqui fosse a pintura impressionista revelará uma nova beleza, aqui no futuro do presente, o verbo ser aqui abaixo é, o verbo ser aqui estaria também no mesmo tempo, no futuro do presente. E ficaria assim, uma nova beleza, verbo ser, será revelada. Olha aí, será. Por quê? Porque revelará está no futuro do presente. Então, o verbo auxiliar ser é aqui, ó, estará também no mesmo tempo, futuro do presente, acompanhando lá o verbo, o tempo do verbo na oração da voz ativa, entendeu? Então fica assim: a pintura impressionista revela uma nova beleza. E aí a passiva, uma nova beleza é revelada pela pintura impressionista. Pronto, na voz passiva. Então a voz passiva é assim: o sujeito da voz passiva é o objeto direto da voz ativa. E viu aí? E o verbo lá, revela, será aqui no particípio. E o auxiliar, ser ou estar. Entendeu? Outro exemplo aí abaixo. Outro exemplo, eu digo assim: Paulo matará o gato. Paulo, sujeito da voz ativa. VTD, verbo transitivo direto. O gato, objeto direto. Quero passar para a voz passiva. Aí eu pego o objeto direto da voz ativa, será o sujeito na passiva. Aí eu coloco o gato. Aí o verbo aqui, matará, vai para o particípio. O verbo matará, o particípio dele, ele é um verbo abundante. Ele faz o particípio em duas formas: matado, matado ou morto. E aqui, em relação ao verbo ser, o mais correto aqui é o particípio irregular, morto. Então vamos, o gato, olha aqui, na voz passiva, o gato, morto, é o particípio de matará, morto. Agora o verbo, olha aqui, verbo ser, acompanha o tempo do verbo que está lá na voz ativa. Matará, eu matarei, tu matarás, ele matará. No futuro do presente do indicativo. Então o verbo auxiliar será também no futuro do presente do indicativo. O mesmo tempo do verbo matará, entendeu? Matará, futuro do presente do indicativo. Eu matarei, tu matarás. Ele matará, ela matará. E o verbo auxiliar, o gato será, porque será. O verbo auxiliar ser, porque será, futuro do presente do indicativo. Eu serei, tu serás, ele será, ela será, entendeu? Morto pelo Paulo. Agora vamos à questão aí. A questão agora, resolvendo a questão. Então, a expressão aí que nós temos para essa frase, a pintura impressionista, a pintura impressionista revela uma nova beleza, na voz passiva fica assim: uma nova beleza é revelada pela pintura impressionista. Então, qual é a alternativa aí que traz essa forma verbal? É revelada. A alternativa é a única aí correta. Entendeu? A alternativa é. Está correta. É revelada, como eu mostrei aqui. Uma nova beleza é revelada pela pintura impressionista. É revelada porque o é aqui
Porque revela está no presente do indicativo. O auxiliar é também deve estar no presente do indicativo. A alternativa A diz assim: tinham revelado. Tinham não. Voz passiva, o auxiliar, é o verbo ser ou estar. Aí aparece o auxiliar, o tinha, o verbo ter. Não. Alternativa A, errada. Alternativa B, fora revelada. Eu fora, tu foras, ele fora, o verbo ser, né? Eu fora, tu foras, ele fora. Só que fora aí não está correto, por quê? Porque fora está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito. O verbo auxiliar é aqui. Só que lá revela está no presente do indicativo. Então o auxiliar aqui seria o presente do indicativo. Certo? Se fosse o caso. Então a alternativa B está errada. A alternativa C diz assim: era revelada. O único erro aqui é em relação ao verbo auxiliar. Aqui está era. Eu era, tu eras, ele era. Pretérito imperfeito do indicativo. Aí está o erro apenas no auxiliar aqui. Era. Era não. É revelada. Porque é no presente do indicativo. Porque revela está no presente do indicativo. O tempo tem que ser o mesmo. Na alternativa D de dado, revelam-se, nada tem a ver. Aí é outra voz passiva. Não é, aí é voz passiva, no caso aí, voz passiva sintética, com o pronome se. Não é o caso aqui da locução verbal. A alternativa D está errada também. A única alternativa correta é a E. Uma nova beleza é revelada pela pintura impressionista. É por quê? Presente do indicativo. Porque revela na voz ativa, está no presente do indicativo. Se está no presente do indicativo, o verbo auxiliar também deve estar no presente do indicativo. Sempre o verbo auxiliar acompanha lá o verbo, o tempo do verbo na voz ativa. Mais um vídeo e muito obrigado.